Então, ele ia dormir e acordava no dia seguinte e descobria que um mês havia se passado. Ele não sabia o que acontecia ou se algum dos alter egos havia saído e o que poderia ter feito. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje você está em uma atração especial do 24 Horas na Mira, um quadro que cobre casos de alto perfil, e hoje é uma minissérie limitada. Esse caso é dividido em duas partes, ou seja, são 2 episódios. É uma história muito rara que ultrapassa o absurdo e também é um caso diferente de qualquer um que eu já fiz aqui no canal. Então a minha análise psicológica, a minha opinião, só vai aparecer no final do segundo episódio. A segunda parte deve ser exibida na segunda-feira, então, independente de quando você estiver assistindo esse primeiro vídeo, quando tiver já saído o segundo, o link para a continuação vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Então você vai poder clicar e ir direto para a segunda parte sem qualquer problema. Lembrando que esse quadro tem atrações muito poderosas, minisséries que às vezes você ainda não conhece, como Enfermeiro da Noite, Pássaro Negro, A Escada, O Escape da Casa dos Horrores. As duas mais recentes, a Candy Montgomery, que também é em 2 partes, e A Mansão da Playboy. Se você ir na página inicial, você pode fazer um tour e conhecer essas minisséries, histórias contadas com grandes detalhes que eu tenho certeza que vão te chocar. E a gente vai começar esse caso agora. Eu faço coisas e não me lembro, porque estou dormindo. As pessoas dizem que eu faço coisas ruins. Que tipo de coisas dizem que você faz? Então ele responde, coisas criminosas. Geograficamente, o campus de Ohio é um lugar extenso. Há vários jardins e prédios, e em meados dos anos 70, aquele campus se parecia muito com uma extensão da Guerra do Vietnã. As pessoas tentavam lutar em prol de vários assuntos e também por justiça. Havia muitos problemas por falta de igualdade social, não só para os homens, como para as minorias e também para as mulheres, especialmente naquela época, que não queriam mais sentir medo e queriam andar livremente pelo campus e se sentir seguras. Então, os incidentes começaram em outubro de 1977. Foram vários ataques íntimos, num curto período de tempo. Violações, ataques relacionados à universidade. Obviamente, todas as vítimas eram mulheres, todas eram jovens e bonitas, e os boatos se espalhavam sobre a quantidade de ataques, e também os locais, a hora do dia, a hora da noite, e descrições diferentes. Havia retratos falados do criminoso, e essa pessoa era vista em todo lugar. As pessoas usavam bonés e óculos, muitos rapazes tinham barba, todos sentiam medo, principalmente as mulheres. Havia uma sensação de ansiedade, pessoas olhando por cima do ombro, quando essa pessoa atacaria de novo. Então, as violações, os ataques, aconteceram em rápida sucessão. Não havia muito tempo entre eles para respirar ou refletir. As pessoas estavam com muito medo. A primeira vítima havia estacionado o carro na universidade, foi abordada pelo indivíduo. Geralmente, vítimas nessas circunstâncias tentam ouvir o sequestrador e evitar fazer qualquer coisa que possa causar um trágico fim. Também teve uma enfermeira que estava saindo do plantão, indo para o carro, e ele a sequestrou e a agrediu intimamente. O terceiro ataque ocorreu a um quarteirão antes do dormitório em que Jamie Sherbeck, uma estudante da época, morava. E como os 2 primeiros aconteceram perto do centro médico, que era bem longe de onde ela e outros estavam, todas tinham uma falsa sensação de segurança, até acontecer a uma quadra delas. O que trouxe a sensação de que poderia acontecer a qualquer hora e lugar, com qualquer um. A quarta vítima era uma funcionária do centro de Columbus. Ele não a levou a lugar nenhum. O ato íntimo aconteceu no estacionamento. Em todos os casos, ele também tentou roubar dinheiro delas. Então, eram ataques íntimos e roubo ao mesmo tempo. O violador do campus chamou muita atenção, não porque ele era o violador mais atuante, mas por ser um pouco peculiar.
ele tinha que ter algum charme. Ele até convenceu uma das vítimas a dar uma carona. Então ele tinha algo que desarmava as vítimas até certo ponto. Talvez até tentasse se relacionar com elas de uma forma doentia. O campus passou a ter voluntários para acompanhar as mulheres das bibliotecas ou dos dormitórios para o refeitório e outros lugares, ou até mesmo para as aulas noturnas. Muitas vezes, a descrição física é bem parecida e o mais honesta possível, mas por causa da emoção envolvida, as autoridades sabiam que havia variações de tempos em tempos. Então a polícia estava convencida pelas informações e pelo modus operandi de que estavam lidando com uma só pessoa. Felizmente, as mulheres conseguiram levar a polícia a alguns dos locais dos fatos e várias provas foram encontradas. Ele deixou digitais em um dos veículos. Havia digitais no para-brisas do carro, do lado de dentro. O Departamento de Identidade da Polícia de Columbus conseguiu fazer uma checagem e uma identificação com um suspeito cuja impressão digital estava registrada. As peças se juntaram muito bem, se pensarmos nas provas que estavam disponíveis, e por causa de um crime ocorrido anteriormente, em que as digitais foram colhidas. Havia um registro da identidade dele. Seu nome era Billy Milligan. E ele tinha uma ficha criminal na polícia de Columbus por ter cumprido pena na prisão de Ohio e também por ter passado um tempo no reformatório de Ohio, que era para menores infratores. Por isso havia fotos de quando ele foi detido. Algumas vítimas confirmaram que ele era a pessoa em questão. Eles tinham provas das digitais e também a identificação e os depoimentos de testemunhas. Então a polícia executou um mandado de busca na casa do Sr. Milligan. Eles foram ao endereço, que ficava no leste de Columbus, e então ele disse algo como: cuidado com a bomba. Isso obviamente chama a atenção de forma imediata. Mark Ellis, jornalista local, estava trabalhando na patrulha noturna da polícia. Era 26 de outubro de 1977 quando ele ouviu no rádio da polícia sobre a ameaça de bomba. Então, as autoridades chamaram os bombeiros para garantir que não havia nada lá. Por ser uma área residencial, eles não queriam que nada realmente acontecesse. Os bombeiros responderam: nada havia sido encontrado, nada explosivo. Disseram que era uma bomba falsa. Algo muito simples, com fios e baterias em uma caixa de sapatos. Não ia enganar ninguém. Então, conseguiram achar no apartamento algumas CNHs e objetos que pertenciam a algumas vítimas. A quantidade de pinturas no local chamou a atenção. Eram excelentes, arte de primeira. E o primeiro pensamento do investigador foi: são dele ou foram roubadas? Ele parecia ser submisso, então não foi uma prisão difícil. Ele não falou nada, não pegou nada, nem alegou. Pegaram a pessoa errada. Nada. Só silêncio. As autoridades estavam confiantes de que era ele. Não deviam nem imaginar a complexidade que o caso viria a ter. No dia seguinte, foi notícia de primeira página e houve um suspiro de alívio em Columbus, especialmente na área universitária. Finalmente, ele havia sido tirado das ruas depois de aterrorizar todo o bairro a cerca de 1,5 km ao norte do centro. Quando o suspeito foi preso, deu para sentir o alívio em todo o campus. As pessoas sentiram que foi rápido e ficaram gratas. Mas algumas ficaram meio desconfiadas, pensando: é a pessoa certa? Então a mãe de Jim Morrison ligou e disse: seu irmão foi preso por ser o violador do campus de Ohio. E ele disse: deve ter sido algum erro. Ninguém quer admitir que um filho, um marido ou um irmão possa fazer algo assim. A reação da comunidade foi a mais chocante. Isso aconteceu numa cidadezinha e esse tipo de coisa não acontecia. Pam Flynn ficou muito chocada porque ela conhecia o Billy Milligan na infância e ela sabia que ele não era capaz disso. No fundo, ela pensava que havia sido engano. Kate Preston, irmã do Billy, achava que seu irmão estava encrencado. Mas ela não sabia o que fazer. Ela era muito nova, era uma adolescente, não sabia como lidar com a situação. Ele foi acusado logo depois de ser preso. E na audiência, eles o trouxeram. E ele parecia estar tão perturbado. E ele disse:
Eu não faço ideia do que está acontecendo. Dava pra ver no rosto dele. Ele não estava entendendo nada. Segundo a lei de Ohio, ninguém pode ser processado por um crime a menos que seja indiciado pelo júri. E o júri é um grupo de pessoas que se reúne em segredo e tem a função de determinar se há provas suficientes para acusar alguém. O júri anunciou o indiciamento em 3 acusações de sequestro, 3 de roubo agravado e 4 acusações de violação. Quando um réu é acusado por indiciamento, ou ele contrata um advogado, ou os advogados serão designados a ele. Nesse caso, Billy Milligan foi considerado indigente, ou seja, não tinha dinheiro, e por lei, ele tinha direito à representação. Judy Stevenson e Gary Schreikert foram os defensores públicos designados ao caso. Eles não só tinham compaixão e inteligência, como também eram respeitados. O Gary era um indivíduo único. Ele tinha um conhecimento de como você pode olhar para o caso e como pode encontrar algo nele. Não importa o quão pareça difícil. E ele conseguia encontrar algo e então mudar o caso a ponto de falar com as pessoas do júri e convencê-las a aceitar que o seu cliente não era culpado, não importa o que parecesse. E a Judy era chamada de Doce Judy, porque ela tinha um jeito doce de falar com os juízes e antes que percebessem, o cliente dela estaria incondicional. Eles não iam para a prisão. Ela era muito discreta, mas muito eficiente. E ela tinha uma presença forte. Era uma mulher atraente, que era eficiente com os jurados. Formavam uma ótima dupla. Quando eles diziam algo, as pessoas achavam que deveriam acreditar. E o Gary foi até a cadeia, encontrou Billy pela primeira vez e o aconselhou a não responder perguntas porque ele esperava que a polícia tentasse interrogá-lo. E como um bom advogado de defesa, ele disse: não fale, não renuncie a seus direitos. Billy Milligan estava extremamente confuso. Não sabia o que tinha feito e não entendia o que estava acontecendo. Ele não sabia de nada sobre o caso. O Gary foi falar com ele e ficou convencido de que havia algo estranho. A Judy e o Gary passaram muito tempo com o Billy. Eles também não entenderam o que estava acontecendo, mas sabiam que algo ali estava esquisito, diferente dos outros casos. Eles perceberam que não estavam lidando com uma pessoa comum. A doutora Sheila Potter trabalhava no Centro de Saúde Mental, no Departamento de Psiquiatria Forense. E era membro da equipe que fazia avaliações de capacidade de sanidade para processos criminais. Seria ela e também outros membros que eram chamados se houvesse uma emergência na cadeia. Então, a equipe recebeu uma ligação da prisão que dizia que o Billy havia arrancado o mictório que ficava na parede da cela e que ele estava usando a porcelana quebrada para tentar cortar os pulsos. A irmã disse que o Billy estava com muito medo e ela viu que ele era um garotinho que estava do outro lado da tela. E ele dizia: eu não sei porque dizem que eu fiz todas essas coisas. E sempre que ele tinha um lápis e um papel, ele desenhava. E todos os desenhos que ele fez na prisão do condado de Franklin possuíam temas e níveis de habilidade muito diferentes entre si. Alguns desenhos começaram a mostrar uma boneca de pano enforcada. Ninguém entendia o que era. Os defensores públicos observaram que essa pessoa tinha tendências de tirar a própria vida. Ainda assim, eles não conseguiam ver o que estava acontecendo. E foi aí que eles começaram a considerar que essa pessoa talvez não fosse capaz de participar de sua própria defesa. Para ser apto a enfrentar um julgamento, era preciso cumprir certos critérios. Um deles dizia que você tinha que entender a natureza do crime. Você tinha que entender a diferença entre o certo e o errado e precisava cooperar com seu advogado na preparação de sua própria defesa. O caso foi designado a um juiz, o juiz Flowers. Ele era um juiz que cuidaria do caso. Ele era rigoroso no comando de um tribunal, mas não de forma indevida. Ele respeitava as regras das provas e dos processos, mas deixava a pessoa se defender. E todos eram tratados da mesma maneira. Não importava se era uma testemunha de acusação ou da defesa. Ele era muito justo. E eles então convenceram o juiz Jay Flowers a fazer uma avaliação psicológica nele. E Dorothy Turner foi a psicóloga forense do Centro de Saúde Mental que foi ver o Billy. Ela passou muito tempo com ele. Então ela foi lá e falou com ele. Quando a Dorothy Turner voltou,
estava muito confusa com o que tinha visto e depois voltou várias vezes para conversar mais e mais vezes. Ela tentou fazer um teste de Rorschach com ele, algo em que era especialista, e os resultados foram tão incoerentes e confusos que foram considerados inutilizáveis. Ele passou por vários testes físicos e psicológicos que revelaram grandes diferenças de QI de um dia para o outro, e os resultados iam de funcionamento intelectual limítrofe, quase no nível do que era chamado de tardança, atraso, até uma genialidade fora do comum. Uma vez levaram Billy para fazer alguns exames, e ele fez um eletroencefalograma, em que testam as ondas cerebrais. O ex-cunhado do Billy, Bob Baumert, até então não sabia, mas teoricamente temos 3 tipos de ondas cerebrais durante a nossa vida, que mudam de acordo com a idade. O Billy fez alguns exames que mostraram que a pessoa examinada era muito mais jovem do que ele. E foi aí que começaram a dizer que a máquina estava com defeito ou o cérebro dessa pessoa agia de modo diferente em certos momentos. Em um registro de entrevista, ele diz assim: "Me incomodo quando me chamam de Billy. E mesmo assim, eu não falo nada. Mas eu não sou o Billy." Quando a Dorothy terminou aquela sessão, ela procurou a Jude e disse: "Você precisa falar com o seu cliente. Tem algo muito errado aqui." Então a Jude e o Gary passaram muito tempo com o Billy e o Gary disse: "Eu nunca vi nada assim e eu não sei se verei de novo." Porque, acredite ou não, o que eles estavam percebendo é que havia várias personalidades em Billy Milligan. Personalidades diferentes tinham maneirismos diferentes e até formas distintas de andar. Elas se sentavam de formas diferentes, algumas tinham até sotaques. E depois de entender a situação, quando você ouvia, você já sabia com quem estava falando. Havia momentos óbvios de troca e alternância de personalidade de forma muito dramática. Quando acontecia, não era nem um pouco sutil. Quando ele trocava, ele revirava os olhos e depois mostrava indícios de nistagamo, que é o movimento nos olhos. E então, de repente, vinha a percepção de que estavam falando com alguém completamente diferente. A mãe do Billy, Dorothy Moore, não ficou surpresa. Ela não estava cética. Antes mesmo de tudo aquilo, ela sempre dizia: "Não é ele, são 2 Billys. Tem um Billy que faz essas coisas ruins e tem outro Billy." Ela sempre disse isso. Certa vez, algo estava acontecendo no andar de baixo e havia outros menores ali. Era uma espécie de salão de festas. O Billy estava ali, ele apareceu e ficou atrás da mesa. E aí, a Dorothy disse que o Billy perguntou para ela: "Por que você me chamou de Billy?" E ela disse: "Eu te dei esse nome quando você nasceu." A especialista disse que achava que havia uma possibilidade de que aquele indivíduo tinha transtorno de múltiplas personalidades. O transtorno de múltiplas personalidades, que agora é conhecido como transtorno dissociativo de identidade, existe na psiquiatria moderna desde os anos 1800. A melhor forma de descrevê-lo é dizer que todos temos diferentes aspectos de personalidade que conhecemos muito bem. No caso de múltiplas, esses aspectos são separados. E eles não só se tornam entidades separadas, como nem sempre sabem da existência uma das outras. Uma das coisas que faz uma pessoa com TDI ser diferente das outras é a descontinuidade com que vive. Como estar em lugares e não se lembrar do que fez, e elas descobrem que fizeram coisas e não se lembram de nada, enquanto a maioria das pessoas se lembra do que faz. Isso dá um senso de continuidade da existência. Quando Gary contou sobre as personalidades, o promotor pensou que era brincadeira. Ninguém era mais cético do que os promotores. E ele achou que o Billy estava desesperado, tentando se safar. Geralmente, se alguém tem problemas de saúde mental, também passa por exames para uma segunda parte da defesa, que seria a de inocente por insanidade. O juiz Flowers indicou o renomado e respeitado Dr. George Harding, que era sócio do Hospital Harding. O Dr. Harding, o Hospital Harding, eram referências no condado na área de saúde mental. E o médico era muito respeitado na comunidade psiquiátrica e psicológica. Então Gary procurou o psiquiatra e perguntou se ele estaria interessado e disposto a participar da avaliação. O Gary sentia que o Billy apresentava alguns sintomas do transtorno mental e o Dr. Harding falou que gostaria de ver o paciente e avaliá-lo antes de tomar uma decisão, mas que estava disposto. Naquele ponto, os profissionais envolvidos não estavam 100% convencidos da precisão de um diagnóstico, mas eles tinham a mente aberta e queriam ver o que poderia surgir no trabalho clínico. E então havia uma pergunta no ar. Billy Milligan estava tentando construir o caso para o diagnóstico de múltiplas personalidades?
para ter uma desculpa ou se livrar das acusações que enfrentava. O ceticismo em relação ao diagnóstico envolveu tanto a comunidade médica quanto a psiquiátrica, certamente também a comunidade jurídica e o público em geral. O primeiro crescimento importante desse transtorno no século XX foi depois de As Três Máscaras de Eva, protagonizado por Duane Woodard. Ela até ganhou um Oscar. E em seguida, o livro Síbio, escrito em colaboração entre a autora, uma psicanalista e uma paciente, abordando um raro transtorno psicológico conhecido como múltiplas personalidades. Em seguida, o livro Síbio virou uma minissérie de TV de 2 partes. O problema é que nenhum daqueles profissionais envolvidos já tinham diagnosticado ou tratado um transtorno de múltiplas personalidades. E eles sentiam que precisavam de confirmação de alguém mais familiarizado com o diagnóstico. Então a doutora Cornélia Wilbur, a médica do livro Síbio, que tratou a Síbio com sucesso e foi bem sucedida em integrar as 16 personalidades da mulher em questão, era mais preparada para lidar com o caso. Então, eles conversaram com ela e ela contou a respeito da experiência em tratar a paciente Síbio. E agora, eles também queriam que ela conversasse com o Billy. Numa manhã de domingo, no dia 12 de março de 1978, os promotores se encontraram com o Billy na prisão do condado. O delegado teve a gentileza de deixar com que todos usassem a sala de descanso e depois levaram o Billy até eles. O Billy entrou, se sentou, eles fizeram algumas perguntas. Parecia que ele era movido por sentimentos que não entendia completamente. Provavelmente acontecia em questão de segundos. Mas de repente ele se sentava diferente ou falava com sotaque britânico. A linguagem corporal, a postura e a voz dele estavam simplesmente perfeitas. Até aquele momento, o promotor achou que fosse uma piada, uma farsa. Ele não sabia, mas aquilo foi muito convincente para ele. E ele teve a impressão de que se aquilo fosse falso, era um ótimo fingimento. Mas ele ainda tinha dúvidas. Parecia bem real. Após uma entrevista conduzida pela doutora Cornélia Wilbur, ela declarou que o Billy tinha o transtorno mental e não poderia cooperar com os advogados, então não seria um julgamento justo. O Dr. Harding teve que dar uma opinião, mas de acordo com a lei de Ohio e com os depoimentos de psiquiatras e psicólogos, o Dr. Harding não podia dizer que ele era legalmente insano ou que ele não era. Pediram para ele que determinasse se o Billy, na época dos crimes, sabia diferenciar o certo e o errado. Então o Dr. Harding ia reportar isso ao tribunal, e o tribunal que ia decidir se o Billy era legalmente insano quando os crimes aconteceram. O Dr. Harding, então, concordou em aceitá-lo como paciente e fazer as avaliações psiquiátricas nele por um período de 3 meses. Ir ao Hospital Harding para recuperar a capacidade não era algo normal. Normalmente, as pessoas que deviam recuperar a capacidade eram mandadas para Lyman, que era para presos com transtornos mentais. Mas consideraram que o Hospital Harding era um ambiente mais seguro para ele. Os advogados, Gary e Judge, disseram: precisamos do nosso cliente aqui, não jogado em Lyman. Porque o hospital, o Lyman, era conhecido como um buraco dos horrores de Ohio. Era um lugar horrível. No Hospital Harding, para a avaliação dos sintomas apresentados, eles sentiram que valeria a pena avaliá-lo de forma mais completa. Então a doutora Wilbur foi ao hospital para avaliar o Billy Milligan. E aí em um dos registros podemos ver um trecho de um diálogo. Ela pergunta: com quem estou falando? Danny. Quantos anos você tem? 14. Quem fica na maior parte do tempo? E ele responde: o Allen e o Tommy. E ela pergunta: o Allen tem quantos anos? E ele diz 18. E o Tommy? 16. Ninguém havia tido o bom senso de fazer essas 3 perguntas, o que já mostrou o diferencial da doutora Wilbur. Ela perguntou: alguém já disse que você fez algo de que não se lembrava? Você já se viu em um lugar e não sabia como havia chegado lá? E você já percebeu em algum momento que os ponteiros do relógio pareciam ter girado e você não sabia o que aconteceu nesse período? Qual foi a resposta do Billy Milligan para essas perguntas? Sim. A doutora Wilbur sabia o que estava fazendo e ela tinha condições de confirmar o diagnóstico que eles queriam que fosse confirmado. 20 minutos após o início da entrevista, ela já tinha falado com 3 pessoas diferentes, que vieram de forma espontânea. Mas ele não sabia. O Billy, a personalidade central, não sabia que tinha um transtorno naquele momento. Um dos motivos para o ceticismo na época era que o TDI
não existe até você entrar na terapia. Quando o terapeuta faz umas perguntas e você descobre das outras pessoas, por definição no TDI, o paciente tem amnésia e partes que não se conhecem. Quando uma parte sai, a outra parte não se lembra de nada. Então todos os desenhos que o Billy fazia eram diferentes, dependendo de quem desenhava, de qual personalidade estava fazendo. Isso ajudou a entender as diferentes personalidades e como cada uma dessas entidades funcionava. Então, com frequência aparecia o Danny, a Christine, o Christopher, o Reagan e o Arthur. Essas personalidades variavam entre homens, mulheres. Alguns tinham até 3 ou 4 anos de idade. Muitos estavam na mesma faixa etária que o Billy. E no início quem ficava mais no comando era o Arthur. Ele quem lidava com qualquer situação que parecesse segura. O Arthur falava com sotaque britânico e não demonstrava muitas emoções. E ele parecia ser a pessoa que controlava qual das outras personalidades tinha permissão para surgir e falar. Ele demorou muito para permitir que a doutora Wilbur e os outros profissionais conhecessem o Reagan, que era a personalidade mais violenta e raivosa. E o Reagan era a personalidade que falava com sotaque iugoslavo. O Tommy era o artista de fuga. Quando ele estava no Hospital Harding, ele saiu do quarto trancado onde estava e andou até a porta da frente. Não porque estava tentando fugir, mas para ver se conseguiria. Ele podia sair de uma camisa de força, podia destrancar fechaduras. Nem todas as personalidades eram espetaculares. A Christine era uma garotinha assustada que se escondia num canto e não olhava para ninguém. As personalidades específicas, identificáveis pelo tom da voz, expressões faciais e corporal, foram aquelas sobre as quais eles passaram a ter conhecimento para identificar com quem estavam falando. Para a irmã do Billy, a Kat, assim que começaram a falar que havia uma personalidade inglesa, tudo começou a fazer sentido, porque ela tinha visto isso pessoalmente. Para o outro irmão, o Jim, o Billy sempre parecia um pouco diferente, uma pessoa incomum. E uma das coisas interessantes do passado é que o Billy tinha talento para sotaques. Uma amiga de infância se lembra de estarem dirigindo e de repente o Billy dizer: "Precisamos colocar gasosa no carro", com sotaque britânico. E ela disse: "Não falamos gasosa, falamos gasolina". E ela achou que o Billy estava tentando ser engraçado, mas ela sentiu na hora que ele estava falando sério. A mãe do Billy, a Dorothy, disse: "Sabe, o Arthur esteve comigo várias vezes". E depois aparecia o Reagan. E eles tinham vozes diferentes, falavam uma língua estrangeira e eu não entendia nada. Eu tive que fingir que entendia porque eu não tinha como explicar para ele. Mas ele estava lá falando comigo como mãe e achava que eu deveria entender. O Billy tinha 14 anos da primeira vez em que ficou em um hospital psiquiátrico. O Billy teve alguns problemas e os médicos queriam vê-lo para conferir como ele estava e fazer alguns exames. O primeiro médico disse que ele tinha episódios de amnésia. No exame psiquiátrico, ele descreveu o sentimento como um sonho que vem e vai. A Dorothy, a mãe do Billy, contou que às vezes ligavam da escola e ela ia buscá-lo e trazia para casa. E aí ela dizia: "Que tal você entrar e descansar?" E ele entrava, deitava, dormia. Quando acordava, o Billy estava completamente confuso. Ele não sabia como havia ido da escola para a cama ou por que estava em casa. Os psicólogos e psiquiatras tinham conversado com várias outras personalidades do Billy àquela altura, mas o Billy não tinha permissão para acordar, como elas diziam. As personalidades contaram que colocaram o Billy para dormir durante uma tentativa de tirar a própria vida dele quando ele tinha 16 anos. O sumiço da personalidade do hospedeiro não é algo comum, mas também não é raro. É como uma estratégia de sobrevivência. Digamos que o Billy teria tirado a própria vida, mas por ter ficado dentro, o corpo não faleceu. É um mecanismo de defesa, mas é basicamente dizer: "Olha, isso é demais. Eu não consigo lidar e eu preciso me dividir em partes para não sentir nem saber de tudo". A Dra. Wilbur tentou ser a mais persuasiva possível com os outros alter egos e pediu para deixarem o Billy sair. Só que eles disseram que o deixavam dormindo porque ele queria tirar a própria vida, ele queria ainda perder a vida. E ela disse: "Vocês sabem que tem muita gente aqui para ajudá-lo? Deixem que ele saia para que ele possa conhecê-lo". Então o Billy apareceu. E ela perguntou: "Está com medo? Você lembra de mim?" "Billy, lembra de mim? Não precisa ter medo, é totalmente seguro".
E aí o Billy olha para os lados, bastante chocado e perdido. E no começo, ele não conseguia acreditar. Mas depois de explicarem que ele não se lembrava das coisas que ele havia feito, ele teve que chegar à conclusão de que estavam dizendo a verdade. E aí o Billy perguntou como eu cheguei aqui nesse hospital. E aí disseram, olha, a doutora Wilbur achou que se você viesse ao hospital, talvez pudesse aprender a lidar com os problemas e com as experiências assustadoras, e que você não ia mais dormir e ver que algo ruim aconteceu sempre que acordasse. E ele pergunta, vocês podem fazer isso? E eles dizem, sim, gostaríamos de te ajudar. Quer que a gente tente te ajudar? E ele fala, tirar essas pessoas de dentro de mim? E aí perguntaram pra ele, o que você acha que é mais difícil de lidar? E ele responde, o medo de que alguém me machuque. Isso me faz dormir. Isso te faz dormir? A vontade de fugir dessa pessoa? E ele fala, sim, se eu for dormir, não me machuco. A defesa de dissociação é um estado de consciência alterada e ocorre porque o indivíduo é colocado em uma situação de um terrível trauma, sobre o qual é insuportável pensar. Então, por isso, se dissocia. Eles entram em um estado de alteração para se retirarem mentalmente da situação traumática em que se encontram. E o Billy perguntou, por que eu sou assim? E a doutora Wilbur fala, algumas coisas devem ter te assustado quando você era pequeno. O desenvolvimento desse transtorno é o resultado direto de um trauma extremo. E quando eu falo de um trauma extremo, eu não estou falando de abuso infantil, da forma como normalmente descrevemos. Eu estou falando de abuso infantil que beira tortura. Então, de repente, o Billy pergunta, ele sabe que estou aqui? E a doutora Wilbur fala, a quem se refere? E ele diz, eu não deveria falar nada. Se eu errar, ele vai tirar a minha vida e me enterrar do ser. Quando o Billy falou que se fosse dormir ele não se machucava, a doutora Wilbur perguntou, e o que acontece? Ele respondeu, não sei. Às vezes, o Billy expressava sentir um medo avassalador. E ele diz, ele não gostava de garotinhos. E ela diz, por que não? E ele fala, eu não sei. E ela pergunta, ele tinha medo de garotinhos? E ele fala, não, ele sempre os machucava. Se eu errar, ele vai tirar a minha vida. E ela pergunta, como assim? Que tipo de erro? E ele fala, qualquer coisa. Eles tentaram entrevistar a família para ver de que ambiente o Billy veio, para que pudessem entender melhor a sintomatologia dele. O Jim Morrison, o irmão do Billy, contou que a mãe deles, a Dorothy, cresceu em Ohio e foi abandonada quando tinha 8 anos pelo próprio pai, depois que a mãe faleceu. Ela foi criada por avós católicos muito rigorosos e ela tinha 18 anos quando fugiu pela primeira vez para se casar com o namorado da escola, um rapaz chamado Dick Jones. Mas claro, isso não deu certo. Ele era alcoolista, eles precisavam de dinheiro e a Dorothy queria ser cantora. Então ela fugiu dele e decidiu tentar cantar em algumas boates. E ela foi passar um tempo com a tia Jo em Miami. Então a Dorothy conheceu Johnny Morrison. E ele já tinha uma vida estabilizada como comediante, mestre de cerimônias e música. E então a Dorothy, que era muito bonita, acabou se envolvendo com ele e ela engravidou do Jim, que nasceu primeiro em 1953. Depois do Jim, veio o Billy, que nasceu no dia de São Valentim, em 55. Quando ele tinha 1 mês de vida, ele parou de respirar. Foi levado às pressas ao hospital e encontraram um tumor na garganta dele. Quando ela o entregou ao estagiário, ele disse, ai senhora, sinto muito, ele já faleceu. E ela gritou e disse, não, ele não faleceu, você tem que fazer alguma coisa. Então eles o levaram de volta e conseguiram ressuscitá-lo e ele quase faleceu. Pensaram várias vezes que ele não sobreviveria. Enfermeiras e médicos, depois do primeiro aniversário dele, elaboraram uma carta que diziam, você deu um susto em todo mundo. Então, a Katy Pratt nasceu em dezembro de 1956, na véspera do Ano Novo. O pai deles tinha problema de depressão. E, na época, o termo popular era esquizofrenia. E os problemas dele iam de vício em jogos, bebidas e substâncias ilícitas. E ele era também muito ciumento com a Dorothy. Ela não podia falar nada com ninguém. Ela era muito bonita mesmo. E a primeira lembrança ruim do Jim é de um dia em que ele chegou e ouviu alguns barulhos no quarto. Ele não sabe se o pai estava usando o punho, mas sabe que o pai estava batendo na sua mãe. E
a mãe dele sentou e disse: Jimbo, está tudo bem, a mamãe está bem, pode sair. E em algum momento, a Dorothy decidiu que não podia mais ficar em casa, porque achava que podia ser perigoso para todos eles. Então, ela pediu para ele ir embora. E foi uma das últimas vezes que eles viram o pai. Era início de janeiro, quando ele decidiu tirar a própria vida, onde estava hospedado em um hotel. Ele basicamente se asfixiou. Ele ainda deixou um bilhete de despedida em que apontava o fato de que a Dorothy o estava deixando louco. E ele escreveu assim: não consigo encarar a vida, que Deus tenha piedade da minha alma. E ele só soube disso, Jim, anos depois. Ele sabia que o pai tinha alguns problemas que prejudicaram a saúde dele, mas a Dorothy disse que o pai perdeu a vida por causa de uma hemorragia cerebral. E ele não sabia o que significava. Mas era isso que eles pensaram quando eram pequenos, porque foi isso que ouviram. Quando eles foram embora, voltaram para Amanda, em Ohio, e ficaram na fazenda onde a Dorothy cresceu. Então eles brincavam no quintal, e o Billy tinha um ótimo senso de humor. Ele não era tão extrovertido como a Cat, mas a Cat e o Billy eram bem próximos. E a Cheryl Lazen se tornou amiga do Billy, e ela observou que ele vivia sozinho, não gostava de brincar com os outros. E quando eles jogavam algum jogo, praticavam algum esporte, o Billy nunca queria participar. Eles não sabiam se eles não tinham permissão ou se faziam outras coisas, mas ele não se misturava com os outros menores. Mas a Cat e o Billy eram muito unidos, e ela observava isso e pensava que era ótimo dois irmãos serem tão próximos assim. E a mãe voltou para Ohio por algumas razões. Ela não conseguia se virar sozinha e, claro, precisava de um homem em sua vida. Então, quando eles voltaram para Ohio, o Dick Jonas entrou em suas vidas. E ele estava disposto a levá-la de volta com os 3 filhos para Circleville, em Pontius Lane, perto de Amanda. Isso era na década de 1960, então era muito difícil para ela ser mãe solteira. E então, ela se casou de novo com ele. Ele era caminhoneiro, falava como caminhoneiro e bebia muito. O casamento acabou muito rápido. E após o fim do casamento, ela aceitou um emprego em Circleville, na fábrica do Pont. E também decidiu que queria voltar a cantar. Então ela ia para Columbus, para o restaurante The Glock e outras boates dali. E foi aí que o Chalmer entrou em cena. O Chalmer, quando eles se conheceram, era um homem charmoso. E ele era muito interessante no começo e parecia ser legal, inclusive para os pequenos. Ele tinha uma filha e era super protetor com ela, e o nome dela era Chala. Então, quando se casaram, a Chala tinha apenas alguns meses de diferença de idade do Billy. Então eles decidiram adotar os filhos um do outro. A situação nem foi apresentada como opção. O Chalmer adotou oficialmente o Billy, o Jim e a Cat. E a mãe adotou oficialmente a Chala. E assim se tornaram a família Milligan. Bom, ele parecia gostar muito da Dorothy e parecia gostar muito dos pequenos, mas se tornou controlador muito rápido. A Dorothy pensava que ele era um homem decente, por isso casou com ele, que ele ia sustentar a família, ser um pai para os filhos dela. E ela tinha muitas esperanças, mas logo essas esperanças se revelaram um pesadelo monstruoso. Houve uma vez uma discussão violenta, porque Chalmer viu a Dorothy no trabalho, conversando com um homem afro-americano. E ele gritou, ficou gritando em cima dela e começou a bater a cabeça dela no azulejo. E o Chalmer gritou e falou: vão pro quarto de vocês. Só que o Billy não estava lá. Ele estava, mas não estava. Ele estava encurvado e emitindo zumbido. E ele tinha um personagem. E ele se chamava de Abelhinha. E a mãe dizia: tudo vai ficar bem, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Em uma entrevista com o Arthur, ele disse assim: ele nem se lembra da mãe. E a doutora Wilbur fala: Billy não se lembra da mãe? Ele se lembra da mãe esparramada no chão sangrando. É assim que ele se lembra dela. As agressões evoluíram de dar tapas a dar socos, até arrastar a Dorothy pelos cabelos. E as coisas continuaram se agravando. Ele ficava no bar noite após noite, e ele nunca passou pelo doghouse sem parar, indo ou vindo. E se ele bebesse na rua e continuasse em casa, era quase uma garantia de que a noite seria violenta. O carro dele era barulhento, dava para ouvi-lo virando a esquina para chegar em casa, porque ele acordava o bairro todo com barulho.
E os menores começaram a treinar o cérebro para saber a diferença no modo como ele dirigia, como ele ligava o interruptor, que tipo de humor eles conseguiam interpretar de lá de cima e perceber se ele iria para a cama ou se iria ficar sentado ou então se ele ia tirá-los da cama e bater por alguma coisa ridícula. Não dava para saber. Quando ele explodia, geralmente não havia ninguém por perto. Eu me lembro de quando eu estava em casa e perdi todo o respeito pela polícia. Quando a polícia foi chamada à minha casa, meu padrasto já tinha batido na minha mãe sem piedade e a deixado toda suja de sangue e com o cabelo arrancado. Havia 2 policiais na casa e eu estava gritando com um deles. E eu dizia: veja o que ele fez com a minha mãe. Por que vocês não tiram daqui? Por que não tiram para que ele não machuque mais ninguém? E o policial olhou para o Billy e disse: se ela fosse uma esposa melhor, não estaria levando uma surra. Os socos do Chalmer, no Billy e no Jim, aconteciam em outro lugar. Nunca em casa. Havia uma garagem que eles construíram atrás da casa e atrás dela havia um quarto. E era lá que o Chalmer batia no Billy e no Jim. E ele usava uma lista telefônica ou algo grosso que pudesse colocar contra o peito deles ou do lado da cabeça, que era onde ele exercia força. Ele não deixava uma marca, não tiraria sangue, mas atordoaria qualquer um. E aquilo doía. E o Chalmer dizia: olha, se vocês falarem para sua mãe ou para suas irmãs, também vou bater nelas. A Dorothy confirmou que havia muita violência na casa. Muita mesmo. E que o Billy foi vítima dessa violência. Além de verem ela sofrer, eles também sofreram. Ela disse assim, sabe, o Billy verdadeiro, o Billy é muito carinhoso e gentil, não faria mal a ninguém. Ele pegou a minha dor para si. O Chalmer parecia odiar o Billy o tempo todo. E por isso o Chalmer fazia de tudo para dificultar a vida dele. Isso afetou o Billy mais que os outros. Ele implicava com o Billy em absolutamente tudo. Tudo que o Billy fazia era errado. E sem ter como reagir, a Dorothy viu ele agredir todos os filhos e torturá-los por anos. Ninguém questionou porque ela tolerava aquilo. Nos lugares onde foram criados, toda mulher precisava de um pai para os filhos. E precisava de alguém que trabalhasse, sustentasse a família. E elas fariam o que fosse preciso para se encaixar nisso. E ninguém questionou o porquê ou como ela ficou o suficiente com esse homem. O suficiente para causar esse tipo de dano. Depois eles se mudaram para Rue Spring, em Lancaster. Em Ohio mesmo. O pai do Chalmer tinha uma fazenda de 35 hectares. E então se tornou um lugar onde o Chalmer poderia repreendê-los, puni-los e discipliná-los. Mais do que ele poderia fazer em casa. As coisas nunca iam bem na fazenda. Especialmente quando iam para lá sozinhos. Na entrevista, o Billy pergunta: ele sabe que estou aqui? E ela pergunta: a quem você se refere? E ele responde: meu pai. Quando o Billy estava no Harding, ele começou a falar sobre o que acontecia no celeiro. A amiga de infância do Billy contou que um dia eles estavam brincando e ouviram alguns gritos. E ficaram num banco na beira da estrada por um tempo e finalmente tiveram coragem de ir ao celeiro, porque era de lá que vinha o barulho. E aí o Billy estava amarrado, as mãos estavam nas costas, a camisa estava desabotoada e o Billy estava chorando. Depois ele saiu, ergueu a camisa no ar e bateu com ela no chão com muita raiva. E então foi embora. A única pessoa que estava ali dentro com o Billy era o Chalmer. No meio da sessão, quando o Billy estava contando sobre a experiência no celeiro, o Arthur voltou. E ele fala: olha, o Billy está dormindo. E ela pergunta o que fez ele dormir. E ele disse: eu acho que ele está se lembrando de muitas coisas. Na época não existiam palavras para esse tipo de coisa. Não existiam palavras para sodomia. Nenhuma palavra para descrever o que estava acontecendo. Não se encontrava no vocabulário. O Billy contou que foi violado, totalmente violado, 3 ou 4 vezes pelo Chalmer, quando era pequeno. E houve um momento em que ele foi forçado a cavar um túmulo e se deitar nele, com um cano de metal no rosto com uma abertura. Ele disse que o túmulo foi preenchido, até que ele quase foi enterrado vivo. E que o Chalmer
urinava pela abertura do cano no rosto dele. O David é quem se lembra só da dor das agressões e de como eram o espancamento, as violações íntimas, de estar amarrado em posições desconfortáveis e de ser ameaçado constantemente, de ser enterrado no celeiro. E ele se lembra de tudo isso, ou melhor, ele se lembrava de tudo isso com terror. Então eles constataram que aquilo ali foi um escudo, uma fuga, que foi algo para protegê-lo. Por isso uma parte não se lembrava do que houve, e por isso que a fuga é o escudo. Os psiquiatras disseram que o transtorno começa muito cedo, porque o menor está criando um senso de si mesmo. Então, se você é um menor e não pode revidar, não pode fugir. Então, você vai embora na sua mente. Os menores nascem com o potencial de serem múltiplos. E a qualidade dos pais e as primeiras experiências que integram essa personalidade ou levam à fragmentação dela. Normalmente, em TDI, há partes distintas com papéis muito distintos. E essa parte faz isso, outra parte tem tal idade, então pode haver um alto nível de estrutura e ordem em um alto nível de caos ao mesmo tempo. Então quando alguém cresce numa família disfuncional, eles disseram, ele aprende a ser disfuncional. Mas o Chalmers negou tudo. Em uma entrevista ele disse, as acusações que ele fez sobre mim já seriam conhecidas há muito tempo se fossem verdade. É isso que eu acho. O Billy disse assim, por muitos anos vivi com uma culpa constante. Bati minha cabeça contra a parede, tentei tirar minha própria vida. Eu vivi com tanta culpa que eu só queria parar de respirar. E ele chegou a um ponto em que não aguentava mais o Chalmers. Ele estava cansado de viver, dominado pelo medo e pelo trauma daquela existência. E aí ele perguntou, então me colocavam para dormir quando eu tentava tirar minha vida? E ela responde, talvez fosse porque eles sentiam que você não conseguiria lidar com o problema. Já sentiu que não sabia mais o que fazer? E ele diz sim. E ela diz, é uma atitude muito drástica. E o Billy responde, eu achei que ninguém poderia me ajudar. Quando o Billy tinha 14 ou 15 anos, ele fez um plano. Ele planejava tirar a vida do Chalmers e de golpeá-lo com um objeto cortante durante o sono. E ele falou com a Cat sobre isso. Então, na manhã seguinte, a Cat perguntou para ele, o que aconteceu? Nós conversamos, você ia fazer aquilo. O que aconteceu? Você ia tirar a vida dele, lembra? E o Billy disse, do que você está falando? E ela falou, você disse que ia tirar a vida do Chalmers, você ia tirar a vida dele durante o sono. E ele falou, não, eu nunca faria isso. E ela, o quê? Você planejou. O objeto cortante está embaixo do seu travesseiro. E ele não se lembrava de nada sobre a conversa que tinham tido no dia anterior. Na entrevista, o Billy pergunta, ele está falecido? E a doutora Wilbur fala, não sei se ele faleceu, mas eu acho que a sua mãe se divorciou dele, então ele está fora da sua vida. A violência do Chalmers durou muitos e muitos anos. E o Billy cresceu com isso sem conseguir revidar. Então o Jim se lembra que quando tinha 16 anos, um dia eles estavam jantando, e eles estavam gritando e berrando um com o outro, e o Chalmers se levantou, estendeu a mão, agarrou o Billy, que estava sentado à direita dele, e o arrastou pela mesa à sua frente e o jogou do outro lado da sala. E então começou a sufocá-lo fisicamente. E ele não conseguia respirar. E aí o Jim correu, o agarrou e o virou, batendo-o contra a geladeira. E aí ele viu objetos cortantes no balcão e ele pegou uma delas, o agarrou pelo ombro direito, colocou o objeto no pescoço do Chalmers. E o Chalmers olhou para ele incrédulo, sem saber o que estava acontecendo. E aí eles andaram com a ponta do objeto cortante no pescoço dele. E então o Jim o levou para a porta dos fundos, o empurrou e disse, vai embora! Se você voltar para essa casa, eu juro que tiro a sua vida. E o Chalmers não voltou naquela noite. E foi a partir daí que eles deixaram de ser uma família. E pro Jim, esse foi o evento mais traumático. Então o Billy perguntou, ele não pode mais me machucar? Isso. Não pode mais. E o Billy até chora nessa hora. E ele começou a usar substâncias ilícitas e também cigarro. Isso na década de 70, a época da luxúria, das substâncias e do rock and roll. E o Billy seguia um caminho que parecia ter pequenos aspectos criminosos, mas não parecia entender qual era o problema. Então as coisas ficaram piores. Em 1972, ele foi preso em Circleville, em Ohio, por supostos sequestros e violações de outras mulheres. Ele e um amigo foram buscar duas garotas, eles iam beber, e aí outro cara saiu com uma delas, e aí algo aconteceu, e o Billy disse, olha, nós só estávamos bebendo, eu não faria isso e tal. Só que o corpo do Billy fez, porém ele não se lembrava. E ele disse, toda vez que eu acordo, parece que eu fiz algo ruim. Nas estradas perto de Ohio, havia pontos de encontro
entre homossexuais. Lugares que eram alvos fáceis de roubos porque todos que estavam lá não queriam ser descobertos. E o Billy precisava de dinheiro para o aluguel ou para suprir a necessidade de substâncias ilícitas e álcool. E esses homens começaram a ser vítimas do Billy. Na entrevista ele fala assim: como não conheço esse outro lado meu? Sabe, como? Então, um pouco depois, em 1975, o Billy foi preso e acusado de roubar a drogaria Gray. O advogado negociou a saída dele e a delação resultou em uma sentença menor. E foi quando ele foi para o Líbano. Ele ficou lá de 1975 a 77 e na avaliação psicológica da instituição correcional foi constatado que ele se sentia incompreendido. Constataram que ele tinha transtorno mental e descreveram que ele tinha uma personalidade histérica. Só que ele não estava sendo tratado. Só existia como um prisioneiro lá, como qualquer outro. Quando o Billy saiu, a Cat foi buscá-lo e ele estava muito feliz e a Cat percebeu que ele estava de bom humor, que ele estava animado para sair. E ela disse que acha que ele tentou de verdade, sabe, por um tempo. Mas que foi difícil, porque ele não conseguia viver uma vida que ele não sabia viver e para o qual ele não tinha habilidade. Foi quando ela começou a notar que as coisas estavam dando errado. Ela e o Billy tinham uma forte intuição entre eles. E ela sabia como ele se comportava e sabia quando tinha algo errado. Ela sabia, depois de ler os relatórios do Dr. Harding. Ela soube que o histórico criminal e as questões de saúde mental dele durante grande parte da vida envolviam tudo isso. Então, com muito cuidado, os profissionais começaram a avaliar as alterações que faziam parte da sintomatologia que o Billy exibia. A memória dele era muito distorcida e muito fragmentada, assim como as personalidades. Na entrevista, o Tommy conta o seguinte: as pessoas estavam sendo expulsas e ninguém sabia por quê. E o Reagan começou a conhecer pessoas ruins. Ele começou a usar metanfetamina e a beber. E no comando, esse era o termo que eles usavam para quem estivesse falando com a doutora Wilbur ou qualquer outro profissional. Então, sempre assim, no comando. Aí, em uma sessão lá com o Reagan, eles perguntaram: olha, no verão passado, em julho, agosto e setembro, e assim por diante, você sabia que as coisas estavam se misturando? Que estava no local em parte do tempo? E ele fala: olha, em uma parte, eu estava no local. E aí perguntaram quando começou a planejar a sair e conseguir dinheiro. E ele disse: depois de perder o último emprego. E como você escolhia as mulheres? Bom, elas estavam por perto, mas eu não me lembro de muita coisa. A Adalana estava usando o tempo. Aí o Tom me disse: eu não gosto muito dela. Aí pergunto por quê? Ela faz umas coisas estranhas. E perguntam que tipo de coisas estranhas. E ele diz: ela gosta de garoto. Quando então começaram a conversar sobre o corpo do Billy ser usado por outra pessoa, aquilo se tornou bem real. E o Reagan disse: olha, eu cometi roubos, não cometi crimes íntimos. Eu não vou ser acusado de crimes íntimos. E a Adalana apareceu e falou: olha, eu não quero passar por isso de novo. Senhora Turner, pode dizer isso a ele? Eu não quero passar por isso de novo. E aí falaram: olha, mas nós precisamos conversar com vocês para ajudar a todos. E aí a Adalana falou: mas eles não entendem o que é o amor, a necessidade de sentir o amor, abraçar alguém só para se sentir aquecido. Eu não sei por que fiz isso. Eu estava me sentindo sozinha. E eu arruinei a vida deles, estraguei a vida dos meninos. Aí saiu no jornal essa revelação chocante, que a violadora era uma personalidade. Uma violadora lésbica. Aí o advogado Gary disse o seguinte: olha, com a melhor prova que temos, a conclusão é de que o Reagan, o iugoslavo, foi quem cometeu alguns crimes e alguns roubos. E também parece que a Adalana, a lésbica, foi quem cometiu os atos íntimos. Mas a questão é: como você processa o Reagan quando o indiciado é o Billy Milligan? Aí ele foi até o promotor, Terry Sherman, e disse: olha, aliás, o Billy Milligan tem múltiplas personalidades. E o promotor disse: não me importa com qual personalidade ele quer ser preso, mas uma delas vai para a prisão. Aí o Reagan falou assim: o que vão fazer com a Adalana? Colocá-la na prisão feminina? Impossível. O motivo pelo qual o transtorno dissociativo de identidade não se encaixava bem com os padrões atuais de insanidade legal
era mais uma questão filosófica. O que significa ser uma pessoa? O que significa ter responsabilidade? O que significa quando uma das partes da persona de uma pessoa não percebe que existem outras partes da persona? São conceitos muito difíceis de provar, mas também são difíceis de entender como lidar legalmente. A questão era se o Billy sabia o que estava fazendo era legalmente incorreto. E outra parte do Estatuto de Insanidade da época era determinar se o Billy poderia ou não evitar o comportamento errado. E havia a questão de responsabilidade pelos atos cometidos em outubro, quando ele estava fragmentado. Então perguntaram, é possível que por outro lado ele estivesse intacto e não fragmentado na época? Aí uma profissional disse, tá, mas eu só não entendo como pode dizer que ele não está fragmentado se sabemos que o Reagan fez os assaltos e que a Dallana fez os ataques íntimos e que o Tommy fica no comando. Aí a promotoria disse, olha, do ponto de vista mais jurídico, por que está falando dessas pessoas? O nome dele é Billy Milligan. Eu não ligo para como ele se chama. Ele é Billy Milligan. E ele pode até negar, mas foi ele quem atacou as moças. Só que àquela altura, era óbvio que o Billy não era capaz de enfrentar um julgamento. Os psicólogos tentaram achar uma maneira de lidar com o estresse. Um jeito dele não se sentir tão inclinado a se dissociar. Aí na entrevista a doutora Wilbur fala assim, olha, quando você se funde, todo mundo ouve de todo mundo. E então você sabe de tudo dos outros. E não ficará confuso. Não seria bom juntar todos vocês em uma só pessoa? Aí ele fala, sim, mas parece que isso seria um pouco estranho. E aí fala, não, não seria estranho, porque vocês nasceram da mesma pessoa. A fusão significava que as personalidades estariam juntas novamente. E também não significava que elas não seriam influentes. Significava que a personalidade central estaria agindo como uma só. Aí os promotores disseram, olha, eles sentem pena dele, porque se ele for preso, não vai fazer terapia lá. Provavelmente vai acabar com isso, não? Agora os psiquiatras e os médicos estão com esse tipo de atitude, com a ideia de fazer de tudo para ajudá-lo. E eu acho que eles estão estragando tudo, e estão sendo muito confusos. É errado mandá-lo para a prisão, ele não vai receber tratamento, não é horrível? Acontece que esse transtorno gerou uma empolgação em terapeutas e pacientes, que o tornaram muito popular. A doutora Wilbur, que era uma pessoa famosa por causa do livro e do filme Sybil, criou, com os advogados de defesa, uma desculpa plausível para os ataques. Mas ela disse, eu acho que precisamos trabalhar na fusão. E não levaremos ao tribunal até lá. Então poderemos fundi-los e aí sim acabar com isso. Só que outra profissional argumentou que a doutora Wilbur era uma mulher muito dramática, porque ela dizia, quero que o Reagan e o Billy se fundam. Fundam-se! E ela disse, eu não acho que a mente funciona assim. E aí na entrevista ela pergunta, você e o Alan podem se fundir e se tornar Danny Allen? E ele fala, Danny Allen? Sim, Danny Allen. E ele fala, não sou o Danny. Aí ela fala, desculpe, é o Tommy. Sim, sou o Tommy. Então pode se tornar Tommy Allen? Um só, faça isso agora. E ele fala, não posso, por um motivo. E ela pergunta qual? Eu não suporto alguma das coisas que o Allen gosta. Aí ela pergunta, tipo o quê? E ele responde, beisebol. Já o Reagan disse assim, não sei, a possibilidade parece ridícula. Estou tentando descobrir como essa fusão acontece. E parecia que ele fez alguns progressos durante o tempo que estava em terapia e eles tiveram a percepção que ele estava evoluindo. Aí, numa outra entrevista com o próprio Billy, eles perguntaram, vai tentar a fusão? E ele disse, olha, o Arthur disse que ele está dando o melhor de si. E aí eles perguntam, tá, mas e o Reagan? Aí ele fala, ele vai se fundir com o Arthur. Então vocês vão se fundir? Ah, eu vou tentar. Tudo bem, é só o que pedimos. Então, o Billy foi considerado apto ao julgamento porque os psiquiatras disseram que fundiram as personalidades em uma só. Portanto, o verdadeiro Billy Milligan seria a pessoa que estaria presente no julgamento. E a defesa por insanidade era muito rara e muito difícil de vencer. No geral, os profissionais constataram que muitas pessoas no judiciário veem isso como uma desculpa para certos comportamentos. E não apoiam isso. Eles acham que a pessoa está fingindo ou se fazendo de vítima. E alguns acreditavam que o Billy era um vigarista e, em entrevistas, as pessoas disseram, eu não acredito que sejam múltiplas personalidades. Não acredito que isso exista. Parece ser algo fácil de fingir. E houve muita discussão entre pessoas que acreditavam que o Billy Milligan tinha isso e aquelas que acreditavam que ele tentava enganar o sistema de justiça criminal. Na redação, por exemplo, dos jornais, a maioria dos repórteres estavam céticos. E os promotores e policiais da região também não acreditavam. Mas alguns psiquiatras acreditavam nele. Apenas uma minoria de terapeutas acreditava. Isso foi algo que se espalhou muito. E essa minoria estava em uma posição poderosa. O livro Sybil
mobilizou as pessoas que mais acreditavam em hipnose e nesse transtorno, e legitimou o que elas pensavam, e grupos de terapeutas passaram a falar sobre isso em workshops por todo o país. O advogado Gary, a Judy e o promotor conversaram antes do julgamento e estipularam que os relatórios escritos pelo Dr. Harding seriam o depoimento deles. E, inclusive, um dos relatórios do Dr. Harding dizia assim: na minha opinião, o paciente tem um transtorno mental e, como resultado desse transtorno, acredito que não tenha sido o responsável por sua conduta criminosa. A promotoria nem contestou o caso. Não aconteceu diante de um júri, mas de um juiz. Eles acreditaram nos psiquiatras e estavam tão envolvidos nessa crença de múltiplas personalidades que não observaram todos os vieses da questão. E aí o Billy perguntou: você sabe quantos anos passaríamos na prisão? E aí a doutora Wilbur falou: talvez não precisem ir para a prisão. E aí o Billy fala: mas da última vez que eu tive problemas... E aí ela fala: sim, mas eles não sabiam que você tinha esse problema. Juntos, a doutora Cornélia Wilbur e o Billy Milligan conseguiram criar a narrativa de múltiplas personalidades, que explicaria ao público e daria uma desculpa ao judiciário pelos terríveis crimes que ele cometeu. E os jornais imprimiam: homem de 10 faces, apto ao julgamento. Juiz ouvirá depoimento em julgamento do Miller. O juiz Flowers, que era muito querido pelos advogados de acusação e de defesa, era uma pessoa que acreditava no diagnóstico, e ele não tinha ideias pré-concebidas. Isso foi bem para o Billy, porque a Gary e a Judy sabiam que ele ouviria o que eles tinham a dizer e consideraria todas as informações. Então os advogados disseram: senhor, não foi o Billy, ele não estava ali. O Billy estava em outro lugar. A pessoa que está sendo julgada não cometeu nenhum crime. Ele não estava lá. Era indiscutível que ele havia cometido os crimes. A dúvida era o transtorno. E todas as provas mostravam que ele tinha um transtorno. A equipe de defesa do Billy Milligan, com a ajuda da doutora Wilbur, se aproveitou disso e conseguiu com que vários psiquiatras declarassem que ele não era responsável pelos crimes, porque havia sido cometido por uma das personalidades que ele não podia controlar e nem sabia que existia. E isso estava dando certo, porque era em um período em que a defesa por insanidade era popular. Foi um período em que esse transtorno era popular. E era popular em lugares específicos. Um psiquiatra até disse assim: olha, quando o menor vítima se torna um adulto criminoso, eu meio que mudo de lado, porque acho que a sociedade precisa ficar protegida do criminoso. Só que na época, os ataques do Billy, na época, eram um crime com pena máxima de 10 a 25 anos para cada acusação. E o Billy enfrentou 9 acusações. Então, quantos anos seriam? De 75 a 200 e poucos anos. Então, durante o julgamento, ele foi descrito como uma vítima de violação infantil. Um relatório focou que quando ele era pequeno, ele foi violado, ele foi espancado, ele foi sodomizado pelo padrasto centenas de vezes e várias vezes por semana. E para fugir dessa realidade horrível, os médicos disseram que ele se dividiu em 10 pessoas diferentes. Mas muitos policiais não concordavam. Uma das vítimas do Billy estava noiva, prestes a se casar, e aquilo desmoronou a vida dela. O depoimento dela para a polícia foi arrepiante. Então o juiz Flowers disse: os dados médicos que eu tinha, sem exceção, diziam que ele tinha o transtorno de múltiplas personalidades. E é por isso que ele é qualificado como insano segundo a lei. E então ele foi inocentado. O Billy foi inocentado por insanidade. Aí a mídia pegou o Billy quando ele estava saindo do tribunal e ele disse assim: essa audiência de hoje não foi para vender uma história triste. E eu espero que se lembrem disso, com todo o coração, para que não aconteça com mais ninguém. Só que o promotor disse: isso foi decepcionante. Sabe, era um caso que eu achava que podia vencer. As mulheres foram agredidas, mereciam ver que o agressor delas estava sendo punido. O Jim disse, o irmão do Billy, que ficou um pouco perturbado com tudo. Porque ele falou: tá, o que vai ser das pessoas que foram realmente prejudicadas? Você pensa nos direitos das vítimas, só que ele não sabia qual seria a repercussão disso tudo. E a irmã falou: olha, eu não gostaria que as vítimas dele, especialmente as vítimas dos ataques íntimos, pensassem que eu justifico esse comportamento, porque ele tem um transtorno mental, sabe? Não muda o que ele fez. Não pode ser desfeito. Só que aquela situação, aquela vitória aconteceu uma vez com um juiz específico e um advogado específico. Nunca aconteceu em nenhum outro lugar. Aí o Billy disse: a pior coisa que se pode ouvir é a verdade sobre você. E eu não quero mais fugir. Eu quero ficar onde estou. O mundo pode não ser muito legal,
mas é o que tem e quero viver nele. Era uma farsa, ele estava fingindo, ele era um vigarista? Algumas pessoas tinham coisas muito específicas para dizer. E uma pessoa disse publicamente, olha pra mim, ele era um vigarista que nadou com a maré para fugir da responsabilidade criminal. É uma espécie de insanidade temporária. Não do Billy Milligan, mas do sistema. Outro falou na TV, ele deveria ganhar um Oscar. E o entrevistador perguntou pelo quê? E o cara falou, pela ótima atuação. Foram muitas discussões sobre se ele realmente estava fingindo, se estava curado e até se era seguro reintegrá-lo à sociedade. O Billy cometeu crimes que eram considerados muito graves e ele era potencialmente capaz de cometer outros. As pessoas ficaram muito preocupadas. E as mulheres ficaram bravas e apavoradas. Mas para os médicos ele precisava se tratar. Segundo eles, sem isso o Billy poderia surtar de novo. E coisa pior. Mas o que isso significava? Que ele ficaria em alas psiquiátricas pelo resto da vida? Então um dia o advogado disse, eu sinto com todas as forças que há pelo menos mais uma personalidade que ninguém identificou ainda. Mas na verdade, um grupo de outras personalidades estavam para aparecer. Pessoas nada boas. Personalidades que estavam escondidas. E que eram chamadas de indesejáveis. Os eventos iam ficar muito mais obscuros e chegar a níveis que ninguém imaginou.